Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Klaus Piragini e esse é o podcast de liderança da Igreja Evangélica Quírios, aqui na Lapa, São Paulo. E você é o meu convidado para participar dessa jornada de liderança. Toda sexta-feira pela manhã sai um podcast novo de liderança para você. Temos falado de vários assuntos importantes, falamos sobre empreendedorismo, falamos bastante agora sobre esses temas principais que estão surgindo na liderança, todos têm sido abordados, várias entrevistas também têm sido feitas aqui e tem sido bênção. E o tema de hoje é muito legal, é um livro que remete à minha infância. O tema de hoje é James Óbvio. Quando eu era criança, eu ganhei um livrinho pequenininho, bem fininho assim, mas um livro que mudou a minha vida. Ele chamava James Óbvio, o nome do livro. E o tema era sobre as coisas óbvias da vida que a gente não reconhece, que precisa mudar. E se a gente reconhecer, a vida vai ficar complicada. Então, basicamente, o James Óbvio, ele trabalhava o seguinte: ele era um cara de marketing, ele era um cara contratado pelas empresas para descobrir pela empresa por que a empresa não estava indo bem. E ele então era levado a umas grandes companhias e as pessoas pagavam uma fortuna para o James Óbvio chegar lá e ver as coisas. E nessa jornada, né, o James Óbvio chegava numa empresa e percebia que a resposta geralmente era mais óbvia do que se imaginava. As pessoas estavam procurando uma grande chave. Eu tenho uma chave para você, vou te dar um código, né? A gente é uma geração assim também, que gosta do código, da chave, da coisa extraordinária, e às vezes a resposta está no óbvio. Eu me lembro de uma das histórias do James Óbvio, era um livro fininho, como eu falei, com várias historiazinhas, e uma das histórias que me chamou a atenção, porque na época eu trabalhava na Rua São Bento, e numa farmácia, e tinha muitos letreiros naquela época na Rua São Bento, né? A rua era tomada por letreiros, e acho que essa história me marcou por isso. E o James Óbvio então foi contratado por uma loja para descobrir por que a loja não ia bem. E no caminho que ele ia para a loja, ele percebeu, ele descobriu que aquele caminho que ele estava traçando, por duas vezes ele passou na frente da loja e não achou a loja. A loja estava tão escondida no meio de letreiros da rua que o letreiro da loja não aparecia. E quando a pessoa estava passando por ali, a própria fachada da loja estava escondida no meio daquelas coisas todas de luminárias, de letreiros e coisas assim, fachadas de outras lojas. E além disso, a loja ficava meio que numa esquina, numa curva, que quando a pessoa passava, ela já tinha, de um dos lados da rua, já não dava para ver. Então o James Óbvio foi ali e só fez uma coisa: ele trocou o luminoso da fachada e colocou ele um pouquinho mais para frente do que o das outras lojas. Então, quando a pessoa estava indo na direção, fazendo a curva, ela já conseguia ver o luminoso da loja e as vendas aumentaram radicalmente. Qual que era a moral da história do livro, que eu acho que esse livro mudou minha vida? É que às vezes a gente despreza as coisas óbvias. Então a gente critica, e isso é um assunto polêmico, né? A gente critica o preconceito, que é real o preconceito. Eu não estou desmerecendo o preconceito. A gente critica, por exemplo, a questão da oportunidade, mas a gente não trabalha, às vezes, as questões mais rápidas e mais básicas. Então, como eu falei, a gente quer um código, mas a gente não quer ver o que é óbvio na nossa vida, que pode ser melhorado. Então, vamos tentar trabalhar um pouco isso, né? Trazendo dentro dessa história o que eu queria ministrar hoje é sobre dois conceitos. O primeiro de ser simples, né, e o segundo de ser organizado. São duas coisas óbvias. Eu acho que são tão óbvias que eu me senti constrangido de fazer esse podcast. Porque eu pensei, é tão óbvio isso que as pessoas já sabem disso, ou deveriam saber. Mas aí me lembrei a história do James Óbvio, que eu li quando era criança, e que eu falei, não, às vezes o óbvio tem que ser falado. Então, o que é o simples? Eu vejo na minha prática de liderança que as pessoas às vezes escolhem os caminhos mais complicados.
elas preferem fazer o mais complicado do que fazer o simples. Tenha uma resposta simples para aquilo, tenha um jeito de fazer aquilo de forma prática, simples, que não vai demandar tanto trabalho. Mas a maioria das pessoas que eu conheço vão escolher a resposta mais complicada, mais difícil para fazer. Então, vamos pensar isso na prática. Você não precisa, às vezes, reformular toda a tua vida, reformular todo o seu projeto para resolver uma coisa que você podia resolver de forma óbvia e simples. Como puxar o letreiro um pouquinho mais para frente. O que as pessoas iam fazer? Iam mudar a loja de lugar, iam mudar a vitrine, iam mudar o manequim, eles iam gastar uma fortuna mudando a decoração da loja, mas não fazendo o simples, que era puxar um pouquinho o letreiro para as pessoas poderem ver na rua. E isso é uma prática que eu aprendi na liderança com meu pai. Meu pai falava muito desse James óbvio para mim, porque ele sempre falava, faz o básico, faz o óbvio, faz aquilo que é o mais simples primeiro. E não tentar, claro, tem o seu lugar, reformular a fachada, reformular a beleza da loja, mas se aquilo que é o simples não for feito, você vai se prender no complicado. Quando eu comecei a liderar, eu comecei a perceber pessoas assim, pessoas que procuram fazer coisas grandes, complicadíssimas, trabalhos de escola dificílimos, muitos complicados, cheios de nuances, que não conseguem fazer o que devem fazer. Eu, quando fui fazer minha TCC, eu lembrei de fazer o óbvio. Então, meu tema era o livre-arbítrio, né, e as igrejas controladoras. Eu tinha que falar sobre isso. E eu fui o óbvio, eu fui lá e falei o que é o livre-arbítrio, o que era a igreja controladora, quando começou essa história de controle, qual era a referência mais antiga que eu achava sobre controle, e usei a palavra, e graças a Deus deu tudo certo no meu TCC. Muitas vezes eu vi pessoas fazendo um trabalho comigo que elas criam tantas dificuldades que se tornam inviável de fazer. Porque elas estão procurando essa chave, esse segredo, esse algo tremendo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer coisas com desafio. Tem que fazer. Mas às vezes, para resolver um problema, faz o simples. Faz aquilo que é o mais claro. Responde aquilo que é o mais fácil. O que tem que ter menos mudança. Resolve o problema, que às vezes o óbvio é o que resolve o problema. E aí vem a segunda coisa, que é a organização. Porque, de um lado, a gente tem essa simplicidade de tentar enxergar. Por outro, a gente não consegue perceber que muitas coisas que a gente está procurando, esse tal de chave, essa tal chave, não vai acontecer na nossa vida enquanto a gente não fizer o básico. Qual é o básico? Tua mesa está sempre bagunçada. Você não consegue se organizar na sua caixa de e-mail. Você está com problema, com dificuldade enorme para poder chegar no horário nos seus compromissos, mas você acha que não é valorizado e você acha que o seu problema está porque você não encontrou a chave, o segredo do teu sucesso. Meu irmão, não existe isso. Existe o básico, as pessoas estão vendo você na sua simplicidade. Olha, se você não consegue chegar nunca no horário, como eu vou te dar um trabalho que necessita chegar no horário? Se você não consegue fazer o óbvio, não consegue fazer o simples, como é que eu vou te dar o complicado? Jesus falou isso de uma outra maneira. Ele falou assim, ser fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Eu entendo que Jesus está dizendo aqui, ó, usa a tua fidelidade para fazer essas coisas simples, pequenas, no pouco, e aí as coisas grandes vão chegar na tua vida. Então, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas que elas reclamam muito, né, de não ser reconhecidas. E é verdade, às vezes tem a dificuldade de reconhecimento mesmo, o ser humano não é fácil nisso. Mas eu percebo que às vezes a organização da vida dela está expressando que ela não está bem internamente, ela não está controlando as suas tarefas, os seus trabalhos, e ela não consegue ver. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui numa igreja, e era uma igreja assim, aparentemente grande e tudo, e de repente a pastora abriu uma porta assim que dava para o quintal da igreja, um quintal que podia ser uma área bonita, podia ter um playground de criança lá, podia ter, sei lá, uma área de lazer para os irmãos e tal, mas na verdade aquela área vira um lixão. As pessoas começaram a jogar as coisas velhas da igreja lá dentro, e quando ela abriu eu tive um susto, porque parecia um lixão. O que eu pensei nisso, né? O que eu aprendi daquilo?
é que aquilo expressa também a desorganização da nossa vida, que a gente tem que se organizar. Aqui na igreja é muito comum, muito fácil juntar desorganização, coisas desorganizadas, ou seja, as pessoas deixarem coisas espalhadas, deixarem coisas jogadas, mas isso é tão ruim porque tudo comunica. E essas coisas estão comunicando que a igreja não está organizada. Então, de tempos em tempos, eu vou lá e peço para alugar uma caçamba, peço para encher a caçamba de lixo e jogar fora. E, às vezes, a cada semestre, 1 ou 2 caçambas vão ser jogadas fora aqui da igreja. Você acredita? 2 caçambas lotadas são jogadas fora, às vezes, num semestre. Antigamente, era uma vez por ano. Agora é um semestre. E por quê? Porque a gente vai desorganizando, vai acumulando coisas e aí a gente fica procurando respostas para coisas muito difíceis. Por que as pessoas não estão se sentindo bem? Por que as pessoas não estão legal? Porque está desorganizado, porque está bagunçado, porque não começa no horário, porque não termina no horário, porque não tem uma sequência lógica. E aí você fala, não, é porque não tem apoio, é porque as pessoas não têm compromisso e você não está enxergando o óbvio. Então, a questão da organização me chamou a atenção esses dias, porque é uma coisa óbvia, né? Você ter sua mesa organizada, você ter seu quarto organizado, você ter sua sala organizada, parece tão básico isso, né? Mas, na verdade, não é para muita gente. Para muita gente, como eu disse, eles estão procurando algo excepcional, e esse algo excepcional não vai acontecer se eles não resolverem aquilo que é o básico. Não, é porque a gente não tem a estrutura que aquele lugar tem, aquele comércio tem, ou aquela igreja tem, a gente não tem o dinheiro que eles têm, é verdade, mas com aquilo que você tem nas suas mãos, o que você está podendo fazer? E às vezes a gente não consegue fazer. Então, 3 coisas, né, que é o resumo, eu acredito, desse podcast olha o óbvio, olha aquilo que é o mais evidente, não fica procurando o segredo, o mistério, aquilo que está oculto. Não, tem a coisa que está na tua cara ali, que se você não mudar, você não vai para frente. Segundo, vá pelo mais fácil, pelo mais simples, resolva os seus problemas, não com as coisas mais complicadas. Eu quero fazer um evento, vai ter um helicóptero com um cara descendo do céu, numa corda. Não, presta atenção, presta atenção. Você não tem helicóptero, você não tem corda, você não tem ninguém hábil para fazer isso, para resolver o teu problema. Vai chegar um dia que você vai poder fazer isso. Mas antes de chegar nesse dia, você tem que fazer aquilo que é simples, aquilo que resolve, aquilo que vai resolver o teu problema, principalmente quando a coisa é emergencial, é rápida, tem que ser feita na hora, e lá você pode fazer isso. Então essa é uma questão. E a terceira coisa, quando a gente olha para o óbvio, é perceber essas coisas que a gente não gosta de ver, que tem a ver com a nossa própria organização. Então você está falando, o pessoal não gosta de mim porque é preconceito comigo. Pode ser, tem muito isso. Mas pode ser também que você nunca chegou no horário, que você não é respeitoso, que você não gosta de se submeter, que você não é uma pessoa com coração de servo, né? Que você é difícil de ser lidado, né? Que as pessoas quando lidam com você têm dificuldade. E aí você está procurando a chave do seu segredo. E a chave está no óbvio, está no simples, está naquilo que você precisa organizar na sua própria vida. E quando você organiza isso, e quando você trabalha nessas áreas, então você começa a desenvolver e você começa a fazer. Para mim foi muito importante o James Óbvio, porque ele me ensinou a procurar e olhar as coisas de uma maneira não tão preocupado com aquilo que eu não conseguia ver. Porque aquilo que eu não consigo ver, provavelmente seus clientes também não conseguem ver. Aquilo que você não está enxergando, assim, entenda, é claro, que às vezes a gente não enxerga o óbvio, né, que nem eu falei, mas aquilo que, sabe, está oculto para você, está escondido, que não está na tua cara, não está na cara às vezes dos seus clientes. E está na cara, mas aquilo que está no teu rosto, aquilo que está na tua frente, que você consegue ver, está no rosto deles. Então, quando eles chegam lá, eles não estão sabendo se você tem isso ou aquilo, porque eles não veem. Por exemplo, eu não tenho esse programa, não tenho esse aparelho, não tenho isso. Eles estão vendo, por exemplo, se você começou no horário, se você terminou no horário, porque isso eles veem. Se as coisas são organizadas, se as pessoas são respeitosas, se elas são simpáticas. Porque isso eles veem. Eles não estão vendo quantos views tem na internet, porque isso não
interessa para eles, né? Eles estão lá para ver o que eles vão receber da palavra. Eles não estão preocupados em ver quantas pessoas estão inscritas no seu canal, porque eles querem receber primeiro aquilo que eles sentem que vai ser importante para eles. Então, o que adianta para eles saber que tem milhares de views no seu canal, sendo que quando ele chegou na sua igreja, ele não foi bem atendido, nem bem recebido, e estava tudo fora de lugar, tudo confuso, tudo bagunçado. Uma coisa que eu aprendi, ser humano não gosta de coisas confusas, nem contendas, nem coisas bagunçadas. Quem gosta disso é o inimigo, o ser humano não gosta. Onde tem muita bagunça, muita contenda, muita confusão, principalmente confusão, as pessoas param de ir. Então, se ela está lá no lugar e percebe que as coisas estão confusas, estão bagunçadas, não estão funcionando, tem muita confusão, elas vão parar de ir. Aí você está procurando a chave, a palavra secreta que vai abrir a porta e não está limpando a cultura da contenda, a cultura da confusão, que é muito mais óbvio isso do que achar esse segredo que você está oculto. Então, eu olho para isso e eu percebo que muita gente hoje faz o mais difícil. Faz o mais difícil, procura o mais difícil, quer fazer o mais complicado. Então, às vezes, está lá, teu segredo não está em você ser o melhor de tudo aquilo que você gostaria de fazer, mas aprender a ver aquilo que realmente é necessário, que não pode deixar passar. Então, eu me lembro uma vez no meu trabalho que eu deixava a minha calculadora em cima da mesa. E era uma calculadora cara que o banco cedia para os funcionários. E passou um diretor e ele falou para mim assim, um dia vão pegar essa calculadora sua, você sempre deixa ela aqui e sai. Mas eu trabalhava no departamento, tal, não dei muita bola para ele, e um dia minha calculadora sumiu. Quando essa calculadora sumisse, eu tinha que reportar para esse diretor que eu tinha perdido a calculadora. Na época era uma calculadora científica, né, muito cara. E aí eu fui lá e fui reportar com ele. Falei, olha, eu perdi a calculadora. E ele ficou olhando para mim, como você perdeu? Falei, estava em cima da minha mesa. Ah, mas estava fazendo o que em cima da sua mesa? Ah, eu saí para atender uma pessoa, quando eu voltei não estava mais. Ah, então tá. Então você acha que eu vou acreditar nisso? Ele criou toda uma confusão. Aí no final ele pegou, eu vi que eu estava muito assustado, tal, muito chateado. Ele falou, olha, sua calculadora está aqui. Não esquece mais de cima da sua mesa. Aquilo me deixou chateado, porque ele tinha me enganado, ele tinha pego a minha calculadora, me feito passar vergonha e tal. Mas depois ele virou uma lição interessante, né? A seleção de coisas simples que a gente pode evitar para evitar problemas, né? Era só eu guardar minha calculadora na minha gaveta e fechar a gaveta. Eu não tinha outra coisa que eu precisava fazer. Mas eu estava lá preocupado agora, perdendo horas e horas do meu trabalho, conversando com o diretor, como eu tinha sido roubado dentro da empresa e, na verdade, não tinha sido roubado. Então, essas lições simples, essas lições que quando a gente não complica as coisas, tem gente que quer desmontar tudo para montar de novo, tem gente que quer cortar tudo para depois ligar de novo, tem gente que quer desarrumar tudo para arrumar de novo, e às vezes a pessoa não tem tempo e ela para na metade, ela não termina o que começou, não sai do lugar. Então, a minha lição hoje é, será que aquilo que você precisa organizar na tua vida, aquilo que precisa mudar na tua vida, aquilo que precisa ser diferente na tua vida hoje, não é óbvio que você precisa começar com as coisas simples? Não é óbvio que você pode começar com as coisas mais fáceis, as coisas que estão na mão, chegando no horário, organizando, resolvendo os problemas de forma mais fáceis, tentando achar caminhos mais sem grandes estardalhaços para resolver o problema. E isso vai levar você a chegar onde você quer chegar. É essa simplicidade, essa atitude de fazer o mais fácil para resolver o problema é o que vai trazer sabedoria. Ninguém quer saber quando está no meio de um problema se você é capaz de desmontar e montar de novo. As pessoas querem que funcione, elas querem que aconteça. Então faça o simples, enxergue o óbvio e mantenha a sua vida organizada. A organização é uma expressão do que está dentro de você. Se a tua vida está desorganizada, se a tua mesa está desorganizada, se você não consegue organizar a sua vida,
é porque você não está bem dentro de você. É triste a gente falar isso, mas essa é a realidade. Você precisa estar bem dentro de você para viver a vida que você quer viver. Então não existe uma chave, não existe um segredo, enquanto você não estiver bem dentro de você. É isso que vai atrair as coisas, é isso que vai resolver as coisas. Bom, lição de casa para vocês. Quais são as coisas óbvias que estão na tua frente, que se você mudar, elas vão representar 1 ou 2 ou 3% de mudança, mas que vão te levar para uma outra jornada, uma outra direção da tua vida. Segundo, qual é o jeito mais fácil, mais simples de resolver essas coisas? Qual é o jeito mais simples, por exemplo, para você chegar no horário? Qual é o jeito mais simples, por exemplo, para você manter sua mesa organizada? Qual é o jeito mais simples para você ter uma boa apresentação, uma boa conversa com seus chefes e saber se portar com ele? Terceiro, o que você precisava organizar um pouco para otimizar o seu tempo? Por exemplo, você está esperando chegar no dia seguinte para ver que não tem comida no congelador, para sair para comprar, para fazer a comida na hora que vai comer. Você vai gastar mais dinheiro. Você vai estar sempre endividado se você fizer isso. Se você não organizar o que você vai comer, você vai acabar indo pelo caminho mais fácil e mais caro. Ou comprando demais, ou usando o iFood. Percebe a importância da organização? A importância da organização está nesses detalhes. Como é que você, se você organizar um pouquinho a tua vida, como é que você vai viver melhor? Essa é a dica de hoje. Bom, fazendo um resumo de hoje, lembra da historinha do James Óbvio, não esquece nunca mais dela. Lembra que você precisa tomar as decisões naquilo que é mais óbvio, não do segredo, não do código, vou te dar o código. O código, não tem código, querido, não existe isso. Tá? O que existe é você enxergar o óbvio que você precisa mudar na tua vida e trabalhar isso. Segunda coisa que é importante você entender, e isso é muito importante, faça o mais fácil para resolver o problema. Não fica tentando complicar demais. Quanto mais complicado, mais difícil vai ficar. Nosso cérebro rejeita as coisas difíceis e prefere as coisas fáceis. Ele vai desanimar, ele vai parar e vai deixar você na mão no meio. Terceira coisa, organize a tua vida. Organização vai trazer resultados de forma natural para você. Que Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, comenta aí. Se você achou que serviu para você, não esquece de compartilhar com alguém. E que tenha uma semana de graça e paz e tudo quanto fizer prosperará.